Olá, gente. Oi, Leandro, tudo bem? Tudo bem com você? Oi, Dainara. Chegou cedo, né, Dainara? Carlos, tudo bem? Todos bem? Esperar o nosso convidado, doutor Leandro, lá em Brasília. Combinar a nossa live, doutor Leandro, sobre o saneamento básico. Oi, Marina. Esperar aqui. Chegou o nosso convidado. Daniele, tudo bem? Oi, querido, tudo bom? E aí, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo certo, estou conseguindo ouvir. Tá travando um pouquinho aqui, eu não sei Ó, por quê, mas tá tudo bem aí? eu só quero te fazer um pouco, eu quero só te fazer um pouco de inveja, porque aqui tá calor, tá? E Ah, aí eu acho que aí tá um pouco frio. apesar que É agora... só isso que eu queria dizer. Não, mas frio tava semana passada, essa semana a gente tá com 26, 27 graus agora. Para nós aqui já é é o nosso clima aqui à noite, tá? Quero te dizer, esse clima é 26, 27, é o É, nosso clima à noite. Bem, Bruno, eu é. queria te agradecer aí pela tua a oportunidade da gente conversar, né? Bater um papo aqui sobre execução penal. O Bruno já esteve aqui com a gente em Belém, esteve no Comped agora em novembro, e é um Uhum. grande conhecedor da área da execução penal. Eu digo que direito penal todo mundo se arvora, mas na execução penal pouca gente se arvora, pouca gente realmente conhece execução penal. Na verdade, eu conto no dedo quem realmente conhece de execução penal. Conhecer mesmo a fundo a LEP, discutir a execução penal, não ter aquela coisa mais rasteira. Então, eu quero te agradecer por ter topado a gente conversar aqui. O nosso papo é sobre execução penal e pandemia, porque é o que está hoje nos afligindo, né? Afligindo o direito como um todo. E como eu e você trabalhamos na área criminal, é a parte que nos toca falar. Né? Então, o Bruno, para quem não conhece o Bruno, ele é lá de Pelotas, ele está lá no Rio Grande do Sul. O bom da internet é isso, a gente poder conversar. E ele é mestre e doutor pela Sul em Ciências Criminais, é da graduação do mestrado da Universidade Federal. E trabalha no que a gente chama aqui de NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica, que é o escritório que tu trabalhas aí, que tu coordenas dentro da universidade, né? Que é voltado para os mais carentes, digamos assim, né? Nessas demandas dos mais carentes. Não sei se está travando para ti, para mim aparece às vezes travando. Acho que Está travando tá, ou não? tá travando um pouquinho, acho que agora retornou. Eu não sei se é o meu ou se é o teu. Pois é, como é que tá agora? Para mim, para mim tá ok. Às vezes vai o teu e volta. Se é o meu, se é o teu. Bem, então, antes da gente começar, Bruno, eu vou te passar a palavra para aí fazer uma introdução e depois a gente começa. Eu quero falar de alguns dados contigo, algumas coisas, e a gente trocar uma impressão sobre esse período aí que a gente está vivendo. Tá bom. Obrigado, Cris. Um prazer enorme estar conversando contigo. Obrigado pelo carinho do convite. Nos encontramos já algumas vezes. É sempre bom de retornar a Belém, um pouco mais um pouco mais quente que aqui, né? Especialmente nesse momento agora que estamos passando aqui em Pelotas. Apesar que hoje está fazendo 27, 28 graus. Semana passada fez 2, fez 1 grau, né? 2 graus.
Então, a gente tem que ter um corpo bem preparado aqui para aguentar essa amplitude térmica, né? Cris, bom, tu me apresentaste, né? Tem um pouco essa trajetória sobre a execução da pena, uma área que sempre me chamou a atenção, especialmente depois quando eu comecei a fazer meu mestrado. E quando eu iniciei a docência aqui na Federal de Pelotas, eu comecei a realizar algumas atividades, né, de pesquisa, ensino, extensão, inclusive tendo um projeto de assessoria criminal popular e agora, mais recentemente, na verdade, desde 2015, um projeto mais relacionado à execução da pena, né? Então, eu acho que agora a imagem melhorou um pouco, né? Eu tô conseguindo... Melhorou? Melhorou, acho que melhorou. Melhorou agora a imagem. Vocês me escutam bem? Acho que para mim está ótimo. Não sei, com eles Tá, acho que sim. Tá tudo. tá bom. Então, bom, realmente passamos por um momento bem complicado a nível mundial e se for levar assim uma questão mais política também, complicado, em razão até mesmo das respostas que têm sido dadas, né, para o problema da pandemia. E se a gente visualizar o ambiente carcerário, é ainda pior, né? Então, muito embora tenhamos algumas medidas, são poucas que não estão resolvendo o problema. Então, em 2 semanas, tivemos um aumento de casos, me refiro a dados oficiais, de o dobro, pelo menos, né, de casos de detecções, né, de dados oficiais, né? Então, esses dados oficiais também estão um pouco defasados comparado aos dados que buscam outras instituições e organizações da sociedade civil. Bem, então, vamos falar aqui de alguns dados aqui. Hoje a gente tem, Bruno, mais de 770 mil pessoas presas, né? Então, um dado também que se a gente pega lá no Infopem e que também é o que a gente tem como oficial, né? Temos aí uma superlotação que alcança 197%, pelo menos, se a gente for comparar aí o que a gente tem de vagas e o que a gente tem de pessoas presas. E o que a gente já sabe é que aí a gente tem um grande número de população que está presa sem julgamento, que é a chamada prisão preventiva. Que aí em alguns estados vai ser mais de 40%, em alguns estados 30%, e aí numa média nacional ela dá ali 34%, mais ou menos, porque a gente tem essa variação dos estados. E a gente tem também, pelos dados oficiais, né, que eu também fui observar, a gente tem 10 mil presos que têm mais de 60 anos, que, portanto, já estão ali com a possibilidade, dentro do que a gente está falando hoje em dia, de não estar preso, por causa da recomendação da 62, né, do CNJ. E somado a tudo isso, a gente já tinha antes, porque não é uma prerrogativa da pandemia, a gente já tinha uma série de problemas de saúde dentro do cárcere. Vários tipos de doenças infecto-contagiosas, HIV, tuberculose, sarampo, enfim, várias. E já tinha esse desenvolvimento. E a gente já não tinha, desde aquela época, dados fiáveis que diziam a real situação de saúde das pessoas presas. Se existe a subnotificação aqui fora dos dados de Covid, imaginemos, então, para dentro do cárcere, que não há, acredito eu, e é a minha visão, não há interesse de nenhum governador e de nenhum estado dizer que há X mortes por Covid ou que há 100 e poucos contaminados, porque aí é a falácia total, a falência total da possibilidade desse estado estar cumprindo pelo menos uma das metas, que é garantir a saúde a essas pessoas que estão presas. Então, a gente começa mais ou menos por aí nesses dados. E aí eu queria que dentro dessa nossa conversa, que a gente está tratando de pandemia, como é que a gente tem efetivamente a expressão desses dados, que a gente sabe que, ainda que sejam oficiais, eles são subnotificados, a gente sabe disso. É o que no direito penal a gente chama de cifra negra, né? E uma vez uma aluna me perguntou, quanto é a cifra negra? Eu digo, é negra, por isso que ninguém sabe. Não tem a menor possibilidade de saber. E como é que, na verdade, a gente pode visualizar essa pandemia
dentro desses presídios. Qual é a curto, longo e médio prazo o resultado da pandemia dentro da população carcerária? Eu acho muito bom isso que comentaste sobre os dados, porque vamos partir deles para poder analisar, né, esse panorama que a gente está passando no âmbito das prisões. E é o que eu chamo assim de gramáticas, né, com aqueles hábitos, aquelas práticas diárias e persistências, né? Então são gramáticas que persistem. Citaste o dado do Infopen de 2019, né, lá do Departamento Penitenciário Nacional. O CNJ tem um banco de monitoramento de prisões em que eu consultei hoje e tem hoje pessoas, essas são informações dadas pelas varas judiciais, 880 mil pessoas presas, né? E dessas 880 mil, apenas quase 290 mil cumprem execução definitiva. O resto é prisão provisória ou execução provisória. Então, imagina, quase 500 mil pessoas em prisão provisória ou execução provisória. Então, assim, pensamos assim, presos provisórios, essa fração aí, que deve chegar a 70% quase. Olha a dimensão disso tudo. Veja como os dados eles são complicados, né, Cris? Os dados do Infopen eles têm uma metodologia de análise e os do CNJ têm outra metodologia. E a população prisional hoje ela é 8 vezes maior que em 30 anos. Primeira questão, assim, para compreender o quanto a pandemia, o quanto o Covid ele afeta as prisões, no contexto brasileiro, a superlotação. Então, faltam, neste ano 2020, mais de 300 mil vagas. Então, nós temos uma superlotação imensa. Isso já demonstra assim, um ambiente que não é possível se realizar dentro da prisão, não é possível se respeitar dentro da prisão essas normas lançadas e disposições lançadas pela Organização Mundial da Saúde, né? A questão de isolamento social, né? Isso não é possível de respeitar dentro da prisão, porque as celas são superlotadas. Então, já é um desrespeito por si só a esse direito à saúde. E lembrar, sim, essa questão, mas é direito à saúde. Olha, os direitos sociais hoje, né? Eles já são necessários para uma vida digna, eles cumprem um pouco a dignidade humana. Então, eles estão muito relacionados à própria vida e aí, por si, aos direitos individuais, como vida, integridade física. Então, os direitos sociais também são, sim, necessários de serem efetivados. Claro que no ambiente prisional é muito complicado se efetivar um direito social e é também muito complicado de se efetivar um direito individual. Nós temos dados, nós temos números de morte, da mortalidade prisional é absurda, né? No Brasil, em outros países também. E questão de situação, né? Já há decisões em outros tribunais constitucionais, o Tribunal Europeu, por exemplo, de que a superlotação ela é equiparável à tortura, né? Ela é equiparável à tortura. Então já há decisões judiciais sobre isso, de cortes constitucionais. Então daqui partimos para dizer o quê? Para dizer que esse momento que vivemos, ele é um momento que pode ser colocado a outros tantos na triste história brasileira de massacres nas prisões. Então, pode juntar o Carandiru, pode juntar os massacres de 2010 a 2019, passando por São Luís, indo até Altamira, aí, né, no Pará. Então, todos esses massacres, passa por Natal, Manaus, Boa Vista, todos esses massacres, também, neste momento, estamos passando por isso. É mais um marco de um massacre nas prisões, né? Porque a falta, a omissão, né, de políticas, de seriedade, né, nas políticas, também toda essa persistência que se tem, né, no ambiente, um ambiente desumano, que é o ambiente carcerário, em que não se repensa em si, né, o aprisionamento. Falamos aí 2 vezes, já citamos a questão dos presos provisórios, né? Não se repensa o uso da prisão preventiva. Aí poderíamos já tentar eliminar muitas pessoas que estão dentro, liberar muitas pessoas que estão nas prisões. E chegando aos números do Covid nas prisões,
Um número que me deixa bastante preocupado é que não só há poucos testes feitos, né, desse espaço de 880 mil pessoas, nós temos hoje, conforme dados aí do painel do DPEM, temos um pouco mais de 30 mil testes realizados numa população de mais de 880 mil pessoas. Isso equivale a 4%. Então, 4% é o número de testes realizados dentro dessa população. E a percentual de pessoas contaminadas desse total de teste passa de 35%, né, de confirmação, de contaminados confirmados, porque outros 10% são de suspeitos. Eu vejo 10% são suspeitos, 35% confirmados. Então, temos aí 4 de casos que podem vir a ser de pessoas estarem contaminadas ou não. E isso, assim, então, 1/3 da população prisional, se olhassem por cima, né, claro que é 4% da população toda, mas pensar 1/3 da população prisional, aí são mais de 300 são quase 300 mil pessoas, que podem estar contaminadas hoje, né? Considerando uma superlotação, nós podemos ter uma disseminação desse vírus absurdo. Por isso que eu coloco esse momento atual como mais um marco de massacres, porque podemos ter casos gravíssimos, né, daqui em diante. E em relação aos agentes prisionais, porque a gente sabe que a gente está falando de um complexo, né, de pessoas. Nós temos os presos, mas nós temos os agentes prisionais, nós temos as pessoas que circulam no ambiente, né, penitenciário. E esses dados de 35%, eles só estão incluídos os presos, ou eles estão incluídos todos que frequentam as áreas da penitenciária? Aí eu acho que só estão incluídos, eu posso confirmar isso, mas eu acho que só estão incluídos as pessoas privadas de liberdade. Eu acho, nesses dados, se não me engano. Porque, Bruno, é interessante, porque quando tu está vendo os secretários de segurança falarem, eles sempre falam que há muito mais agentes contaminados do que presos. Não sei se é a realidade aí do teu estado, mas todas as pessoas que eu vi falar sobre isso não, nós temos mais agentes do que presos. Bem, se 35%, se a gente contar que a gente está falando só de preso, então eu imagino quanto a gente teria de agentes prisionais. Se a gente estiver falando de um número que seja só de presos. O número que a gente teria dentro dessa realidade que nos é colocada, de dentro para fora, de que haveria ali muito mais agentes prisionais do que presos, efetivamente, o que é um absurdo. Hoje, eu até comentando na nossa live, eu fiz uma pergunta lá, se o isolamento social era um direito ou uma obrigação. Para nós está sendo uma obrigação. Muitas vezes é uma obrigação, você não quer estar dentro de casa. Mas e quando você está falando de sistema prisional, né? de gente que está presa e que não tem como se isolar, que é aquilo que você falou lá no início, que não tem como você fazer o que a OMS diz, que é a melhor forma de não contaminação. Começa não só do isolamento, começa também de água. Muitos lugares a gente sabe que não tem sequer água para eles beberem, quanto mais para lavar mãos. Questão de higiene, local insalubre, enfim, uma dezena de coisas que vão influir. Então, como é que a gente está falando, né, para essas pessoas, e a gente está falando para elas de obrigação ou de direito, né? Quando elas estão numa situação em que não há possibilidade de você enfrentar o que a OMS diz, porque a situação dentro da penitenciária é muito diferente da que acontece aqui. Então, eu acho que cabe uma reflexão quando a gente está falando de pandemia e sistema prisional, porque a gente não está falando da mesma coisa. E aí a gente começa a falar sobre a Resolução 62. Ou se tu quiseres complementar alguma coisa, para a gente falar então da recomendação. Eu acho muito interessante pensar essa perspectiva do direito, né? E realmente, nessa situação atual, há um direito por trás desse isolamento social. E esse direito de isolamento social de uma pessoa privar a liberdade
e também pensar assim, de funcionários também, né? Porque servidores penitenciários, porque algumas medidas, inclusive, em alguns países aqui, vizinhos nossos, são medidas relacionadas a facilitar até mesmo que servidores possam fazer uma melhor distribuição nas suas jornadas de trabalho e também ter um acompanhamento médico, ter um acompanhamento da temperatura, para ter esse cuidado, ter uma prevenção, né, à pandemia, ao Covid. Diferente do Brasil também, que caminha um pouco lento com isso, né? E essa questão de direito é um pouco daquilo que eu também estava falando, né? De que o isolamento social para uma pessoa privada de liberdade, ele, e diante dessa estrutura carcerária degradada, dessa desumanidade e desse momento de disseminação de um vírus, né, dentro das prisões, o isolamento social para ele se torna quase que alcançar um significado de uma vida digna, né, em que a prisão ela deixe de ser um lugar que possa colocar essa pessoa a um risco de morte, né, ou se não morrer, né, se não fazer a morte da pessoa, mas não colocá-la à exposição de um risco de morte. Então, a liberdade hoje, a liberação, digamos assim, a liberação das pessoas presas é atendendo a um direito, sim, e se afastando ou de um fazer morrer ali naquele espaço, ou de um colocar, fazer, expor a pessoa a um risco de morte, porque o Foucault já tinha umas passagens, ele dizia que o assassínio, né, essa morte, não só é o fazer morrer, mas também é expor a pessoa a uma situação de um risco de morte. Então, aqui que vai esse caminho, né, de trazer um significado de uma vida digna para essas pessoas, então, não só respeitando a saúde, mas também respeitando a própria vida, né, a integridade física. Então, acho que sim, acho que é muito interessante esse pensamento, acho que muita coisa dá para pensar, dá para refletir em cima disso, né, do isolamento como um direito para as pessoas presas. Achei bem interessante isso. Aí, partindo dessa ideia, a gente tem, então, um Estado, já tinha, a partir da LEP, um Estado que ele tem que ser um Estado garantidor, todos os direitos, porque ele só perde a liberdade, a gente sabe disso. E aí, a Resolução 62 do CNJ, que é o que eu queria pontuar contigo, eu não sei qual é a tua impressão dela, e aí quero te ouvir, mas eu até numa live, num evento que eu participei do Conselho Federal, eu disse que eu concordo com vários autores que eu já li que falam sobre ela ser muito tímida. Além dela ser muito tímida, ela é uma recomendação. E o que a gente tem visto em vários lugares, e acredito que no Rio Grande do Sul também, a maioria dos magistrados, desembargadores, não atendendo a essas recomendações. Tá aí o caso do Queiroz, e o que foi negado em sede de liminar do HC, enfim, várias situações em que você não teve o outro que disse que só quem não vai pegar são os 3 astronautas que estão fora do planeta, né? Porque aí eles estão fora aqui da Terra, então eles não vão pegar. Então você tem uma série de decisões que, na verdade, elas contrariam ou não acatam o que essa Resolução 62 tentou, né, recomendou. E aí, qual é a tua visão em relação à resolução dessa recomendação 62, né? Porque ela, de alguma forma, digamos que ela tenta fazer o que a LEP diz, né? Ela tenta implementar o que a LEP manda. Então, é um lembrete, digamos assim, né? Até li um artigo sobre isso, é um lembrete. Só que esse lembrete não funciona, não está funcionando. E a gente não pode dizer que não existe uma lei que, na verdade, foi caracterizada em recomendação diante do problema que a gente está vivendo. Então, em relação a essa resolução 62, como é que você vê essa questão a partir do CNJ e essa discrepância entre os julgamentos? Aproveitando esse teu gancho de que a recomendação é um lembrete, né? Da mesma forma como pensar que a prisão não está ruim agora, ela sempre foi ruim, ela sempre foi um ambiente desumano, não é por causa do Covid que ela se tornou desumano, então já era antes. E da mesma forma é pensar a recomendação 62, porque ela
já há instrumentos anteriores que poderiam ser usados, podem ser usados para buscar uma liberação, para buscar um tratamento humano dignificante para as pessoas privadas de liberdade, para as famílias das pessoas também. Então, já tem a DPF 347, né, com estado de coisas inconstitucional, já tem outras situações que envolvem recursos extraordinários, de que é dever do Estado dar padrões mínimos de humanidade para as pessoas presas, sendo que o Poder Judiciário pode determinar reformas nas prisões a ser realizada pelo Poder Executivo. Já tem aquele famoso HC coletivo, né, de que o Estado é incapaz, né, de garantir cuidados mínimos para a proteção à maternidade nas prisões. Veja um outro direito social, né, a proteção à maternidade. E aí chega a recomendação 62, junta tudo, um pouco disso tudo e recomenda a tribunais, juízes, a reavaliarem as prisões preventivas e também no âmbito de execução da pena e também lá no sistema socioeducativo, trazendo grupos, né, de risco. E aí, então, coloca lá mulheres gestantes, lactantes, mães, pessoas responsáveis até 12 anos, dizendo que já tinham HC coletivo, né, em cima disso. Pessoas presas em prisões superlotadas. Aqui, né, já recém comentei que nós temos aí faltando 300 mil vagas, então é difícil tu não ter um lugar que não esteja superlotado, né? Equipe de saúde lotada no estabelecimento, né? Onde não há equipe de saúde suficiente. Sabe que o Conselho Nacional de Política Penal Penitenciária diz que a média de um clínico geral, um médico clínico geral para preso tem que ser de um médico clínico geral para 500 pessoas presas. Essa tem que ser a média, tipo aquela média esperada, né? Nós temos uma média de mais de 1.200 pessoas presas para um médico clínico geral. Se tu pegares todas as especialidades médicas que nós temos, de recursos humanos, todos, nós vamos ter uma média de um médico geral, de qualquer especialidade, para quase 800 pessoas presas. Sendo que essa comparação, estou fazendo com dados do Infopem, em que eram 700 mil presos. Hoje nós temos quase 900 mil. E eu não sei se nós temos tanto mais médicos e médicas como nós tínhamos antes. Então, imagina a proporção que há de médico, médica para pessoas presas, né? Então, sim, não há lugar que tenha condições de atender, de efetivar um direito à saúde de uma pessoa detida. Não há. Então, assim, olhando, poderia atingir muitas pessoas. Mas qual é o detalhe dela? A primeira questão é que essa recomendação ela recomenda, né, para grupos de risco, mas ela não repensa em si a necessidade da própria prisão preventiva, né, Cris? Nós somos professores de direito penal, processo penal, e nós batalhamos muito em aula sobre os motivos que levam, né, a um juiz, uma juíza a decretar uma prisão preventiva, os motivos ensejadores. A prisão preventiva como última ratio, né, com extrema necessidade. E isso deveria ser reavaliado. A necessidade do uso da prisão preventiva. Lembrando que são 30% das pessoas presas em prisão preventiva e outros 30%, quase 30%, em execução provisória. Então, também há uma prisão preventiva, né, já que a execução provisória ela foi derrubada pelo STF. Bom, e de impacto dessa recomendação? Lá, um dado que foi lançado em abril, ele trouxe que um pouco mais de 30 mil pessoas foram liberadas das prisões ali na verdade não foi de abril, né? Os primeiros 3 meses dessa recomendação, quase mais de 30 mil pessoas foram liberadas. E essa recomendação também impactou em normativas estaduais. Então, vários estados começaram também a adotar algumas medidas usando essa recomendação como referência. Mas eu tenho uns dados interessantes aqui de a gente refletir sobre o quanto, né, em que medida essa recomendação ela impactou na soltura de pessoas presas, porque o objetivo dela é soltar, né, Cris? É liberar. Esse é o objetivo. Pessoas em grupo de risco, tá? Lá a idade, ou doença, ou gestante, mãe, né? Ou situação da pessoa que não está detida numa unidade sem condições de acesso à de saúde, ou também
uma prisão superlotada, né? Aqui se encontra boa parte da população prisional. Então, foi feita uma pesquisa pelo CNJ sobre a aplicação a aplicabilidade da recomendação. Então, o CNJ mandou um questionário lá para os estados, né, para eles responderem, referente a março e abril, né, deste ano. Então, a primeira pergunta é se foi feita uma aplicação efetiva das medidas de soltura com relação aos presos provisórios. E em 62% dos estados, eles responderam que houve. Então, 23% não houve uma aplicação efetiva. Então, aí há uma resistência sobre a soltura de pessoas presas. Aqui se presume, claro, dentro do grupo de risco, então dentro do requisito da recomendação. Então, mesmo assim, não houve, né? Porque a recomendação, tu bem falaste, é uma recomendação. Então, não é uma lei. Isso é uma grande diferença do Brasil para outros países. Outros países, eles promulgaram leis, né? Aqui não. Aqui foi uma medida tomada pelo Poder Judiciário, né? E quando vai se olhar a medida de soltura... Mas aí, Bruno, é uma recomendação... Mas aí é uma recomendação que é aquilo que a gente falou, né? Ela já vem, na verdade, antes dela, você tem várias normativas com força, né? Que não de recomendação, e você tem a LEP. Então, o lembrete, quando a gente diz que a recomendação é lembrete, a gente está falando de um lembrete que tem lá atrás, ele vem com força normativa. Então, na verdade, você não tem cumprido essa força normativa e solta uma recomendação que muito menos força normativa tem para se fazer cumprir, né? Então, ainda que a gente esteja falando de uma recomendação, é uma recomendação, não é obrigatório cumprir, mas é obrigatório você cumprir a LEP, é obrigatório você cumprir as outras normativas, é obrigatório você partir dos entendimentos do STF, por exemplo, quando ele está falando de estado de coisas incondicionais, ou então, quando ele está lidando com questões de mães, de lactantes, né? Então, esse é um ponto, eu acho. A gente fica dizendo, querendo, porque a recomendação a gente não tem necessidade de cumprir, mas a gente está falando de uma recomendação que ela está baseada em questões de lei que tem força para serem cumpridas, né? Que devem ser cumpridas, na verdade. Só queria te fazer esse adendo, na verdade. Perfeito, perfeito. Eu acho que é realmente isso, né? A legislação já traz, né, que tem que se respeitar alguns direitos, inclusive a assistência, como traz a LEP, e a recomendação ainda cita isso, e mesmo assim nós temos essa resistência. Agora, vai pensar assim, né? Nós temos então esses grupos de risco que a recomendação traz, né? E qual é o primeiro grupo, o grupo de risco que mais foi, digamos, atingido, né? Ou o que mais apareceu nessas medidas de soltura? Qual foi o grupo de risco que mais apareceu? Foi o de presos civis por dívida de pensão alimentícia. Foi o que mais apareceu nas medidas de soltura. Então, os 58% das pessoas presas que foram soltas, isso presos provisórios, tá? Então, claro, porque ali o preso por pensão alimentícia, ele entra nessa categoria. E 58% dos presos provisórios que foram soltos são presos por pensão alimentícia. Então, eles não são presos da execução da pena, não estão. Né? 38% são mulheres, 35% idosos ou com doenças, depois vem 23% sem violência ou grave ameaça, e apenas 12% 15% são presos que estão em situação de celas superlotadas, ou presídios com alguma parte interditada, ou lugares insalubres, ou sem atendimento médico, que seria grande parte da população prisional, e apenas 15% desse grupo de presos que foram soltos. Então, aqui é um dado já interessante. Um outro é a gente comparar, porque assim, a alteração da recomendação tem que ser em cada regime, né? Então, lá no regime fechado, regime semiaberto e aberto. Então, assim, houve alteração com base na recomendação no regime fechado. Isso foi perguntado para os estados. Apenas metade dos estados falaram que sim, né? 27% disse que não houve, 23% não respondeu. Então, apenas em 50% dos estados houve mudança no regime fechado. E qual foi a principal mudança?
desses 50% dos estados, metade, a mudança foi para a prisão domiciliar, né? Que é a primeira recomendação, é a soltura em prisão domiciliar. Uhum. Então, foi metade. Então, ainda há, sim, uma resistência, né? Isso com monitoração e outros 30% sem monitoração. E se a gente for comparar, por exemplo, com o quanto afetou o regime semiaberto, então, no fechado, 50%, houve 50% de aplicação, né, da recomendação no regime fechado. E no regime semiaberto, 92% dos estados aplicaram a recomendação. Tá? Só que a gente vai ver assim, qual foi, então, a razão de se aplicar a recomendação? Aí não foi para soltura, né? Foi para suspender a apresentação periódica no cartório, 62%, e 58% para a soltura, prisão domiciliar. Então, vejo que o dado, olhando assim, ele tem que analisar bem o dado e compreender a resistência que há com relação à soltura, né? Aí há uma resistência com relação à soltura, à liberdade, porque outras mudanças podem ser feitas, né, com relação ao cumprimento do regime, como a suspender a apresentação periódica. Mas a soltura, ela é uma resistência ainda, né, essa liberação da pessoa presa. E no regime aberto é a mesma coisa. Então, vejam, não se converteu em prisão domiciliar boa parte das modificações no regime aberto. As modificações no regime aberto foi para suspender a apresentação também. Então, veja, a pessoa está no regime aberto, né? A progressividade, números clausos progressivo, a tese já do Rodrigo Duque Estrada, ela que já também, inclusive, uma súmula, né, vinculante, a 56, né? Então, isso já está sendo um pouco distorcido, né, observando esses dados. Então, não está se fazendo essa progressividade pela desumanidade naquele cumprimento de pena, né, naquela situação degradante, que em alguns países é entendida como uma tortura, equiparada à tortura, né, como eu tinha comentado no início aqui da live. Então, são alterações para que se mantenha a pessoa ainda naquele regime e se altere algumas situações ali que são mais, enfim, né, mais que está em volta da própria execução da pena, o que aumenta ainda mais, né, esse ambiente de Sim. apresentações, as coisas que tem que fazer. Um grande amigo Adrien está presente aqui, grande beijo. Aqui, passou por aqui, deu beijo pra gente. E aí eu queria aproveitar e falar das mulheres. Tenho que falar das mulheres encarceradas. A gente tem aí, também estava lendo um dado, né, porque o encarceramento feminino ele aumentou muito mais que o encarceramento masculino, né? Em proporções, ele teria aumentado muito mais que o encarceramento masculino, ainda que ele seja menor, evidentemente, mas a gente está falando em proporções. E uma das recomendações, na verdade, uma das decisões que foi feita foi a suspensão das visitas, né? E a própria OMS, né, e todos os organismos que trabalham com a questão do encarceramento feminino, fala que isso além de tudo, traz um problema para a saúde mental dessas mulheres, porque a possibilidade de ver os filhos, de ver familiares, né? A gente sabe que não são todas as mulheres que conseguem isso, porque há, nesse momento, um afastamento da família. Mas aquelas que têm filhos, que têm a possibilidade da família, essa proibição dessas visitas causa, além de tudo, um problema de saúde mental muito grande nessas mulheres, né? Depressão, ansiedade, vontade de cometer suicídio, enfim. Então, a gente tem que pensar também que a pandemia, em termos de encarceramento feminino, ele é muito diferente e muito mais impactante, né? Porque a gente está falando de um sistema carcerário que ele é de padrão masculino, é feito por homens para homens, que não obedece às peculiaridades de gênero, né, em relação às mulheres, e na pandemia continua a não respeitar. Então, a gente também tem que falar sobre essa questão que é diferente. Os impactos da pandemia sobre o encarceramento feminino, ele é diferente do encarceramento masculino. Ainda que a gente esteja falando de proporções muito iguais, em superlotação, de encarceramento em massa, né, de problemas de saúde que aflige a todos, isso tudo ela passa como uma nuvem que tem todos. Mas a gente tem questões muito pontuais no encarceramento feminino
que são ampliados com a questão da pandemia. E aí, se puderem falar um pouquinho sobre isso, não sei se é muito a tua área de pesquisa, mas aí eu vou te mexer um pouquinho para tu falar sobre isso. Eu estudo, claro, a execução penal, atuo na área, até como membro do Conselho da Comunidade de Execução Penal aqui em Pelotas, né? E realmente, né, a situação que envolve a mulher é uma situação bem diferente, né? E isso envolve, como falaste, a própria estrutura da prisão, uma prisão uma prisão que é masculina e masculinizante, né? Ela é direcionada ao homem, ao cumprimento da pena por um homem, não por uma mulher. E também isso envolve toda a estrutura. E aqui estamos de novo falando em questão que envolve, inclusive, saúde, né? O atendimento médico especializado, né? A singularidade, né? da mulher presa, né? Enquanto isso fica bastante prejudicado com tudo isso. E com relação às visitas, que é um detalhe importante, e também já fazendo gancho com um contexto aqui dos nossos vizinhos, né? As mulheres, elas já, digamos assim, historicamente, as mulheres elas já sofrem um pouco de um abandono, né, afetivo quando é encarcerado, né? E isso também, esse abandono afetivo também não só quando encarcerada, né? Também muitas vezes isso vem muito da violência, né? Que decorre, violência de gênero, violência contra a mulher. Então, essa violência, como a afetividade ocorre nessas relações, ela também também aparece no ambiente prisional. Então, a mulher, muitas vezes, ela tem um abandono, ela é abandonada quando é presa. Então, ela recebe bem menos visitas do que os homens presos, né? E quem mais visita os homens presos são as mulheres, né? Então, vejam que essa situação é uma situação que demonstra, assim, não só já há também uma situação muito ruim, muito triste, que ela ainda mais é agravada nessa situação. Então, as poucas visitas que algumas mulheres tinham não vão existir nesse contexto. E talvez seria muito mais fácil de se realizarem medidas para poder dar um acesso à família, né, que é um direito da pessoa presa, né, o acesso à família, é um direito à comunicação também, né? As mulheres, por ser um grupo menor de pessoas presas, e também por ter menos visitas tradicionalmente, né, por um contexto social, histórico, enfim, seria mais fácil fazer isso com as mulheres, e mesmo assim não se faz. Também outra questão é dos presídios, né? Os presídios, aqui em Pelotas, agora, aqui as mulheres, elas não estão mais detidas no presídio aqui de Pelotas, porque foi interditado uma parte do presídio onde a ala das mulheres daqui foi ocupada por homens. Então, as mulheres, elas estão no presídio de uma outra cidade aqui perto, que é Rio Grande, né? Mas aqui no nosso presídio, ele tinha uma ala onde as mulheres ficavam presas num corredor que do outro lado do corredor eram as alas, né, os pavilhões dos homens. Então era um pouco misturado, de modo que era possível em determinado espaço, corredor, poder avistar um ao outro. É muito por isso que estás dizendo, né, que realmente a estrutura ela não permite muito bem, né, o melhor tratamento, o melhor cumprimento de pena mais humano, dignificante para a mulher. E isso não é problema de agora, né, Cris? Também, mais uma vez, né, essa discussão em cima das gestantes, você já vem lá daquele habeas corpus coletivo. Não é uma questão de agora. Então, vejo que de novo, né, um lembrete da recomendação. E mesmo assim as coisas continuam.
as coisas continuam. Mas os dados são muito impactantes, Bruno, porque a gente tem aí, a gente já falando de mundo, né? A gente tem aí 10 milhões de homens, né? Dentro de uma população de 11 milhões, também a gente não tem como precisar, 11 milhões, tem 720 mil mulheres presas no mundo, e a gente está falando aí de aproximadamente 19 mil crianças que vivem com essas mulheres, né, em prisão, que também são afetadas diretamente por essa prisão e pela impossibilidade de não se comunicar com essas mães, ou então estar passando também por esses problemas que a mãe está passando em relação ao Covid, por exemplo, a impossibilidade, né, que essas crianças têm de efetivamente. Então, me cabe até te perguntar, qual é a responsabilidade, né, desse Estado, do Estado brasileiro em relação a isso? Qual é a responsabilidade do Estado brasileiro em relação a essa não promoção do direito ao isolamento, da não promoção do direito à saúde, que impacta também as crianças, os filhos e filhas dessas mulheres que ou chegaram grávidas ou ficaram grávidas, porque a gente mesmo está falando, a gente tem um pavilhão aí que de um lado é mulheres, do outro é homens. A gente não tem como garantir, né, que não vai haver um tipo de violação ali dentro. Não, é impossível você dizer que não vai acontecer. A gente está falando de sistema carcerário, infelizmente. Então, como é que a gente vai trabalhar essa questão da responsabilidade? Dentro do direito penal internacional, dentro do Tribunal Penal Internacional? Olha, essa tua questão é muito interessante e muito importante. Até faço aqui uma divulgação. Recentemente realizamos ali junto ao IBCCRIM duas mesas sobre Covid no mundo, e com participantes de Moçambique, Espanha, Itália e aqui do Brasil. E também tivemos uma outra mesa sobre Covid nas Américas, com participantes da Argentina, do Chile, do Peru e aqui também do Brasil e também da Colômbia, estavam ali. E ali se discutiu, se apresentou muito, né, o que vem sendo feito por esses países nesse enfrentamento contra a pandemia. Se vê assim medidas bem distintas, né, com relação ao que vem sendo tomado. E pensar em responsabilidade do Estado, eu acho que nesse ponto, eu acho muito interessante superar um pouquinho, no caso, ultrapassar um pouco essa ideia de fronteira, de jurisdição nacional. Acho que falas em tribunais internacionais, eu acho que é muito do que se vem discutindo, porque essa questão de pandemia não é uma questão brasileira, não é uma questão argentina, não é uma questão chilena, uruguaia, é uma questão mundial, é uma questão planetária. Então já se discute, né, o Boaventura, se discute o Ferraioli, já vai falando numa nova composição, né, de respeito, uma nova composição também de uma Constituição, uma Constituição da Terra, né? Então, eu acho que isso levaria a um caminho que seria um caminho de pensar assim num papel que um Estado tem perante o mundo, né? Então, o Brasil tem sim uma responsabilidade por isso que está acontecendo, não só a nível de prisões, mas a nível social político. Nós temos sim, nós somos responsáveis por isso, né? E também somos responsáveis perante outros países. Perante isso, você teria que ver uma estrutura diferente da que há hoje. E eu acho que isso seria assim, um caminho civilizatório, um salto civilizatório. Pensar nesse tipo de responsabilidade. É triste o momento, sim, porque não enxergamos respostas, não enxergamos pouquíssimas boas práticas que não adiantam, enxergamos um poder judiciário que tenta se mexer de um lado, mas ao mesmo tempo é resistente, sim, na soltura das pessoas presas, por mais que as instituições, defensoria, por mais que a sociedade civil movimente, né, enfrente isso, lute ali no dia a dia, né, a advocacia também. Vemos um poder legislativo que não está se mexendo
né, para lidar com esse problema, com seriedade, com transparência, e um poder executivo omisso, né? Há bastante tempo, com relação às prisões, o poder executivo sempre foi omisso. O Estado em si sempre foi omisso. E essa omissão, ela é sim uma responsabilidade. Essa omissão de uma catástrofe que está acontecendo, na verdade não é uma catástrofe é uma coisa natural, né? Então é um massacre. Isso há muitas intenções aqui. Então isso sim, tem que ter uma responsabilidade, tem que ter. Nós precisamos de políticas, precisamos de ações concretas para enfrentar. Porque se não ocorrer e permanecer essa omissão, essas condutas omissas, elas serão responsáveis por um massacre, conforme eu falei lá no início, que são as muitas mortes que nós vamos ter nas prisões no Brasil. Nós vamos ter uma grande taxa de mortalidade. A morte da saúde, né, que não tem como pensar morte por saúde, que é uma morte natural. Se chama, a classificação é morte natural, né? A morte natural, a taxa dela é muito superior à morte violenta, que é a morte por homicídio nas prisões. É muito superior à morte natural. Imagina agora nessa situação de pandemia. Então também é o momento de repensar a questão da morte nas prisões, morte violenta e morte não violenta, né? Na verdade, toda morte na prisão é uma morte violenta. Ou é uma violência física, porque é um homicídio, ou é uma violência estrutural ou simbólica, porque é uma violência de uma inefetividade de um direito social, como a saúde. De uma omissão. Ou de uma omissão. Um homicídio por omissão. Exato. Então, é uma morte violenta também. Toda morte é uma morte violenta nas prisões. E isso tem que ser repensado também a partir de agora, especialmente a partir de agora. Porque até esse momento de pandemia, de Covid, a morte natural nas prisões é aquela pessoa com tuberculose, alguém com doença... Isso também é um absurdo, né? A quantidade a incidência de tuberculose... Tu tens uma quantidade... Exato. Sífilis, em número, é muito grande, né? E é meio contraditório, Bruno, para mim, você dizer assim, morte natural, quando a gente está falando de um estado, e aí falando de pandemia, por exemplo, mas se quiser falar dos outros, das outras doenças em que o estado não contribui para que elas não aconteçam, né? Porque a gente está falando de um estado que é omisso em relação à saúde deles, então não posso estar falando de morte natural, porque de natural não há nada. E na questão da pandemia, se é um direito que eu tenho isolamento, quando a gente está falando de população carcerária, eu não posso estar falando também de uma morte natural. Porque eu deveria ter tido o direito de me isolar e, quem sabe, até não ser contaminado, e fui colocada numa situação de exposição ao risco. Né? Exposição muito grande de contaminação. Então, aí a gente tem pode ser uma por omissão, outra por ação, mas ela acontece a partir do Estado que é inoperante, que é omisso na resposta a essa prisão. A omissão do Estado não afasta a responsabilidade que ele tem com tudo o que está acontecendo. Isso é importante dizer. Isso é importante dizer. E, Cris, aqui no contexto latino-americano, o que nós temos de medidas assim interessantes que eu gostaria de falar é que o Uruguai, conforme dados também fornecidos ali pelo próprio painel, mesmo o painel do DEPEN, também ali é um espaço onde traz dados de medidas dos países da América Latina. E conforme esses dados, o único país que não suspendeu visitas foi o Uruguai. O Uruguai não suspendeu visitas. E as visitas, há um controle de temperatura para ingressar nas prisões e a visita a um limite de uma pessoa por preso. Então, o Uruguai foi o único país dos países aqui da América do Sul, né, me refiro, que não suspendeu visitas. Por outro lado, na liberação de presos, em geral, quase todos, à exceção da Argentina, que está um pouco resistente à liberação de presos, os demais todos ou já liberaram presos ou estão por liberar. Alguns, por exemplo, Chile, com legislação, com lei, né, promulgando lei por parte do Poder Legislativo. O Brasil, uma recomendação do Poder Judiciário. Outros
por decretos do Poder Executivo, né? Induto, né? Induto é uma ferramenta que pode ser utilizada para soltura de presos, liberação de presos. Então, em geral, toda a Argentina. A Argentina é um dos poucos que disponibilizou celulares para as pessoas presas. Essa questão de celular é muito interessante, né? Porque é chegado o momento, talvez, de pensar num direito à comunicação como um direito da pessoa presa, especialmente nesse contexto atual de suspensão de visitas. Então, se a pessoa presa ela tem um familiar e quer se comunicar com o familiar, ela é um direito que ela tem de se comunicar com o familiar. E, para isso, ela teria o direito de ter acesso a um telefone. Se o Estado não fornecer um telefone para ela, mas que possibilite que ela seja alcançado a ela um telefone e ela entre em contato, faça o contato. Então, a questão do telefone celular seria algo interessante de se pensar daqui em diante também. Sei que no Brasil há uma resistência, porque se pensa que... Enorme, a criminalidade, né? A criminalidade é feita a partir dela, a partir desse meio de comunicação. Aqui, só para responder aqui o Marcos, que está perguntando a gente aqui, essas mulheres que estão presas grávidas, elas têm direito a ser soltas? É a ideia da resolução, né? Da recomendação. A ideia seria essa, e as mulheres presas grávidas, elas pudessem ter essa possibilidade da liberação, né? Provisória durante esse período que a gente está falando de pandemia, né? Ela é bem mais complicada. E a gente está quase aí no nosso finalzinho. Vou te deixar aí encerrar, fazer tuas ponderações para a gente poder encerrar. Passou super rápido aqui, Bruno. Pois é, né? Não, eu queria dizer assim que a prisão, né, a ideia de prisão, a função dela não é matar, né? Não é matar. Então, é importante que a gente entenda bem isso, né? Que a função dela não é fazer isso que está acontecendo. E, em razão disso, é que devemos, sim, ter mais cuidado a medidas concretas que procurem enfrentar o problema. E o problema será enfrentado, e aí aproveitando assim a tua colocação, pensando num direito de isolamento a essas pessoas, porque lá elas não conseguem ficar isoladas uma das outras. Lá eles estão em celas superlotadas, então sim é necessário pensar em soltura. E a liberação das pessoas presas, além de necessária, ela é muito possível, porque nós temos aí muitas pessoas que estão presas em crime sem violência, sem grave ameaça. Nós temos muitas pessoas que estão presas sem ter uma sentença condenatória, tem muitos casos assim. Muitas estão presas sem ter uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, tem aí pelo menos um 30% de pessoas presas que poderiam ser atendidas por uma soltura. E aí seria em torno de quase 300 mil pessoas, né? De 200 a 280 mil pessoas que poderiam ser recepcionadas, sem que nada mude no âmbito de sociedade do que diz respeito à violência e tudo mais, né? Que é esse tabu, né? Esse clamor, esse medo, né? Que as pessoas têm. Vão soltar e aí vai piorar aqui fora. Não vai mudar em nada. Então, acho que um salto civilizatório nosso como sociedade, um amadurecimento verdadeiro nosso, é pensar nisso, de que a prisão não é feita para matar, então nós temos que resolver esse problema, né? E isso sim se dá por meio da liberação, da soltura das pessoas presas. No mais, eu agradeço. Bem, mas eu agradeço. Eu que te agradeço, prazer enorme te ver, nem que seja assim, à distância. Espero que em breve a gente possa se ver pessoalmente, aqui ou aí, né? Que a gente possa se ver logo. Saúde para ti, Bruno. Te cuida por aí, cuidado. Tá bom, gente? Obrigada, Bruno, pela tua participação aqui. Acho que foi super. Obrigado. Eu aprendi muito contigo para variar. Tá bom? Legal, um beijo. Eu sempre aprendo. Beijo para ti, beijo para todo mundo. Beijo, até mais. Obrigado. Tchau. Tchau.